E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando nesse tempo de pandemia. Enfim, nós estamos dando continuidade à nossa aula do capítulo 6, né, o que podemos conhecer. E na nossa última aula, nós falamos sobre alguns conceitos, né, modos de conhecer, conhecimento intuitivo, conhecimento discursivo, dogmatismo, dogmatismo de senso comum, dogmatismo de senso filosófico, etc. E, por causa disso, né, nós vamos agora, né, falar sobre, no caso, dogmatismo filosófico e dogmatismo do senso comum. Nós falamos sobre verdade, proposição, verdade, veracidade, verdade, realidade e juízo. Entraremos, então, nessa temática, né, dogmatismo. Bom, para a gente falar de dogmatismo filosófico ou dogmatismo de senso comum, é bastante simples. O que caracteriza um dogma? Geralmente, nós ouvimos falar da palavra dogma muito atrelado ao conhecimento religioso. Porém, um dogma, ele também pode abranger pelo campo da filosofia e também por outros campos da ciência. Mas, afinal de contas, o que é um dogma? Bom, dogma ou dogmatismo vem da palavra dogmatikos, o que se funda em princípios ou aquilo que é relativo a uma doutrina com verdades não questionadas. Basicamente, um dogma é uma verdade, né, ou uma afirmação inquestionável, né? Assim como a questão do dogmatismo filosófico e dogmatismo de senso comum. E aí, quando a gente fala de dogmatismo, a gente está falando também de questões de certezas. Então, nós estamos falando da questão de certeza, que é, no caso, a adesão de algo que nós consideramos como verdadeiro, né? Algo que nós podemos dizer que é um conhecimento verdadeiro, é um conhecimento para a história da filosofia, né? Ou seja, nós todos precisamos de alguma certeza, né? A certeza é o resultado daquilo que nós consideramos como verdadeiro. Então, é a partir disso que nós podemos considerar, né, confabular a respeito de um dogma. Um dogma é uma verdade inquestionável e dentro da filosofia nós temos dois tipos de dogma. Isso é um dogmatismo filosófico e um dogmatismo do senso comum, certo? O dogmatismo, ele parte de um princípio, de uma certeza não questionada do nosso cotidiano, né? É algo que a gente acredita que é verdadeiro, a gente crê que tem, crê que tem a veracidade, é algo que a gente abre mão de ter dúvida por causa daquela afirmação, né? E aí pode-se passar os anos, os tempos, né, mudar a história. Porém, sempre nos mantemos presos àquela certeza. Isso seria um dogmatismo do senso comum. O dogmatismo, né, ele aceita o que? O dogmatismo nega o pluralismo,
ele nega a aceitação de diferentes pontos de vista, né? E aí é a partir daí que o dogmatismo do senso comum ele pode se tornar de uma certa forma perigoso, né? Um dogmatismo, né? Um dogmatismo do senso comum, deixa eu ver, vamos ver um exemplo de dogmatismo do senso comum. Algo que já foi consolidado. Todo político é ladrão. Isso é um dogmatismo de senso comum. É algo que 90% das pessoas não questionam. É algo construído a partir do quê? De diversas experiências que permitiram que as pessoas, que o senso comum, a opinião pública chegasse a essa conclusão, né? Então, um dogmatismo de senso comum, né, ele pode negar o pluralismo, né, ou opiniões divergentes, e aí é onde mora o perigo, porque o fato de não aceitar opiniões divergentes ou de não saber ouvir o outro, né, outros pontos de vista, pode abrir caminho, por exemplo, para uma ideologia dominante, né, dentro de uma sociedade, dentro de um Estado. E é a partir daí, né, que pode haver, por exemplo, coisas que ocorreram na Itália, na União Soviética e na Alemanha, como ditaduras de partido único, né, como o fascismo, né, e outras ditaduras, né, partindo dessa ausência de pluralidade, né, essa falta de um dogmatismo que não permite nenhum questionamento, né, desses dogmas, né, que nega o pluralismo, que nega a diversidade. Agora, o que seria um dogmatismo filosófico? Diferentemente de um dogmatismo de senso comum, ele não tem uma característica acrítica. Professor, não estou entendendo nada, você está falando em alemão, né? Não estou entendendo nada do que você está falando. Vamos lá. O dogmatismo filosófico, ele se difere do dogmatismo do senso comum por quê? O dogmatismo do senso comum, ele não questiona nada. É algo que é aquilo ali, é aquela certeza ali que eu tenho e as pessoas geralmente carregam ela até o fim. Agora, o dogmatismo filosófico não tem esse caráter pejorativo de você não ter nenhuma leitura crítica da realidade. O dogmatismo filosófico ele serve para identificar quais, quais são os filósofos que estão certos de que a razão pode alcançar a certeza absoluta. Ou seja, o dogmatismo filosófico ele está partindo de um princípio de procurar os filósofos que têm a característica de que a razão ela pode me dar uma certeza absoluta. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem todos os filósofos eles chegam a essa conclusão de que existe uma certeza absoluta, ou uma razão absoluta. Não. Mas alguns filósofos sim. E por causa disso, isso vai constituir uma certeza, um dogmatismo filosófico. Tudo bem? Ou seja, a partir de um dogmatismo filosófico, o dogmatismo filosófico, ele, ele se preocupa em quê? De atingir as certezas absolutas, né? Ou melhor, o dogmatismo filosófico ele está preocupado de que existe, então, uma certeza absoluta que pode ser alcançada a partir da razão. Esse é o dogmatismo filosófico. Essa é a filosofia dogmática. Tudo bem? E aí nós temos alguns filósofos, né, que vão chegar a essa linha, e aí a gente vai comentar algum deles, né, como, por exemplo, tem um que a gente também precisa falar, que é o Immanuel Kant, que não está aqui, né? Enfim,
Vamos lá para o David Hume. Essa ideia de razão absoluta, de razão pura, ela foi muito sustentada por quem? Por René Descartes, Blaise Pascal, né, os filósofos ali voltados para uma corrente mais racionalista, embora, né, haja muito a questão de se perguntar se a razão de fato tem a capacidade de responder a tudo. Por exemplo, nós podemos falar aqui do David Hume, né, que ele vai, né, colocar em questão essa capacidade do ser humano de atingir certezas absolutas. Né? Ele vai criticar o Immanuel Kant, porque o Kant ele tem um livro chamado A Crítica da Razão Pura. E o que isso quer dizer? A razão ela é juíza, mas ela também é ré em um tribunal que define os limites e as possibilidades de conhecimento. Né? Por isso que a filosofia do Kant é muitas das vezes conhecida como criticismo. Por quê? Porque o Kant ele vai dizer o seguinte, olha, a gente é capaz de conhecer os fenômenos, né? Mas a gente não pode entender porque as coisas são como são. Né? E a gente não tem a capacidade de conhecer as verdades metafísicas, né? Por exemplo, como é que é a liberdade, como é que é a alma, Deus, etc. Né? O Kant ele vai dizer que, por exemplo, a razão ela tem a capacidade de conhecer e de julgar, de dar nome, nomear uma determinada coisa. Mas a gente não pode saber, não jamais pode chegar à essência delas, né? De como, por que Deus é o que é, do que a liberdade é o que é, né? A liberdade em si, a alma em si, Deus em si, a gente não é capaz de compreender na visão do Kant. E aí, qual é a ideia do Hume? David Hume, ele está muito preocupado em, em se referir, né, às crenças do cotidiano, né? Elas podem ser essas coisas que o Kant ele chama de coisa em si, né? Não é possível, digamos assim, ou melhor, elas são na visão dele é uma visão de natureza teórica, né? É uma coisa de natureza teórica. Ou seja, você acredita naquilo, mas você não pode dizer, né, que é correto ou incorreto, né? Que é teórico ou prático, né? Você só pode comprovar uma coisa, isso na visão do David Hume, a partir da experiência. Porque David Hume ele é um defensor da experiência. Então vamos tentar entender melhor qual é o raciocínio do David Hume. O David Hume ele é considerado um cético, né, pelo fato de que você só pode provar as coisas a partir da experiência. Então, diferentemente de Kant, que ele admite a impossibilidade da razão responder tudo, o Hume ele vai dizer o quê? Eu primeiro preciso experimentar essa coisa, eu preciso comprovar essa coisa para eu chegar a uma conclusão. Né? Então, se essa coisa não pode ser comprovada, logo essa coisa ela pode ser apenas algo teórico, né? Não uma coisa que é de fato. Né? Os ceticistas, eles são aqueles caras que observam, né, por exemplo, a realidade, né, que tem aquela questão de você duvidar de tudo, de você
de você procurar atingir um conhecimento seguro. Tudo aquilo que é inseguro, que aí na visão do David Hume, no caso a alma, Deus, a liberdade, a justiça, etc., conceitos que são metafísicos, que são, de uma certa forma, não palpáveis, né? Não é um conhecimento seguro. Né? Se eu não posso provar, eu não posso afirmar aquilo de maneira categórica. Né? Então, aquilo ali não é uma certeza, para ser uma crença, na visão de David Hume. Tudo bem? Anterior a ele, né, para chegar a um pensamento de David Hume, nós tivemos os antecessores. Um dos maiores deles era o quê? Era o Gorgias de Leontini, que é um dos filósofos do niilismo, do nada absoluto. Né? Ele vai desenvolver 3 teses. Né? O ser não existe. Se existisse alguma coisa, não poderíamos conhecê-la, e se a conhecêssemos, não poderíamos comunicá-la aos outros. Né? Ou seja, o Gorgias ele vai separar o conhecimento em 3 partes, né? O ser, o pensar e o dizer. Eu só digo se eu penso. E se eu penso, a coisa a coisa existe. Né? Isso quer dizer, isso está muito ligado à crítica que o Gorgias de Leontini tinha aos pré-socráticos, né? Que vai dizer que havia uma arqué, um único elemento, né, de existência da arqué das coisas. Né? Um único princípio originário de todas as coisas que a gente já falou lá no primeiro bimestre. Ele vai criticar essa visão, né, porque ele vai dizer que apenas existe o discurso, o logos, porque o logos é que dá sentido às coisas. Eu só consigo dizer aquilo que eu penso, e eu só consigo pensar numa coisa que é. Né? É mais ou menos isso que o Gorgias ele tá querendo dizer. Né? Se você não consegue dizer, então não existe nada. Né? É um nada absoluto que está regendo. Né? Então, o que eu falo é tudo. Se eu consigo falar alguma coisa, é porque aquela coisa é real. É porque aquela coisa é. Tudo bem? Pirro de Élida, ele é mais um outro filósofo, só que ele é da linha mais dos filósofos helênicos, né, dos helenistas. Ele viveu ali na época do Alexandre o Grande, né, o período do helenismo. E o Pirro, ele tem aquela ideia da suspensão do juízo. Suspensão do juízo. Professor, o que você quer dizer com isso? Gente, a suspensão do juízo significa que se eu não tenho certeza, né, de alguma coisa, eu suspendo o meu juízo. Eu não tenho como julgar uma coisa do qual eu não tenho certeza. Eu não posso chegar à conclusão, né, de uma coisa se eu não tenho certeza. Para isso, para o Pirro de Élida, era uma atitude coerente para um homem que se considerava sábio. Né? Por quê? Se você não sabe, se você não tem certeza e você suspende seu juízo, né? Isso quer dizer que você pode viver serenamente com não saber, com não ter certeza. Porque aqueles que se prendem a verdades indiscutíveis, né? Na visão do Pirro, é uma condenação à tristeza, à infelicidade. Já que tudo na vida, na visão do Pirro, é incerto e passageiro. Então, o Pirro ele vai dizer que o ser humano
o ser humano sábio é aquele que consegue lidar bem com as incertezas, né? Por isso que ele defende essa ideia da sabedoria na suspensão do juízo. Porque você não pode ser categórico em determinar alguma coisa se é verdade ou mentira. Na dúvida, você suspende o juízo. Você não diz. Porque a vida é composta da incerteza. E essa e você ser categórico em alguma coisa, isso pode trazer a infelicidade para o homem. Tudo bem? E por fim, nós temos o Michel de Montaigne, que ele vai dar uma perspectiva, né, de uma valorização da subjetividade, do eu, né, que reage cego, que reage à imposição cega da tradição. O que Michel Montaigne quer dizer? Que a consciência humana prefere a dúvida do que a certeza. É que nem aquele caso da história do Machado de Assis. Será que Capitu não traiu Bentinho ou não traiu? Aquela dúvida eterna. Né? Traiu, não traiu? Uns dizem que traiu, outros dizem que não traiu, enfim. Da mesma maneira, se você perguntar como se a série, se o final da série How I Met Your Mother foi um final bom ou coerente ou justo para a série ou não, né? Enfim, isso seria a ideia do Isso seria a ideia de que é melhor você viver com a dúvida do que com a certeza. Porque às vezes conviver com a certeza dói demais para o ser humano. E era melhor não ter sabido de nada. Né? Era melhor o não saber. Né? Então, Montaigne ele diz assim, ele dá essa valorização para a subjetividade. Né? Essa dúvida ou interpretação ou releitura, né, da tradição. Ou seja, o papel do homem nesse caso é importante, porque ele é que vai interpretar as afirmações, ele é que vai interpretar as certezas, é ele que vai reinterpretar, né, as crenças, né, e a partir daí é que ele vai julgar, né, as coisas. Muito bem. E aí, nós podemos fazer o seguinte questionamento. Né? Qual é o critério que a gente pode. Qual é o critério que a gente pode entender sobre o que seria verdade ou não? Bom, aqui a gente poderia falar, né, sobre a teoria da correspondência que começa lá com Aristóteles, lá na Grécia Antiga. Por quê? Se a gente leva ao extremo do relativismo, né, nós acabamos por viver, né, nessa incerteza, nessa questão de, nossa, e agora? O que nós vamos fazer, né, se a gente não tem certeza de nada? Ainda mais nesses dias de hoje, onde nós temos um predomínio do método científico, da técnica, da informação, né, o império da informação, no caso. Então, a partir disso, nós podemos buscar, então, qual é o critério que nos permite reconhecer a verdade ou não. Né? E aí nós temos o que? A teoria da correspondência de Aristóteles, que, segundo ele, a proposição, né, pode ser considerada verdadeira se ela corresponde a um fato da realidade. Isso quer dizer, se eu falo, por exemplo, o céu é azul, né? É uma proposição. Para eu saber se ela é verdade ou não, né? Você tem que corresponder isso a um fato da realidade. Né? Você olha para o céu, vê o céu, né?
da cor azulada, né? Outra pessoa vê o céu também da mesma cor, etc. Então chega à conclusão que, não, então é verdade, o céu é azul. E aí nós temos outros pensadores que vão se basear nisso, como o próprio René Descartes, né? Ele vai dizer que o critério para concluir numa proposição sendo verdadeira ou não é o fato de que ela corresponda não a um fato exterior necessariamente, mas à realidade do seu próprio pensamento, ou seja, a partir da razão. É a partir do pensamento do cogito que você obtém, digamos, a conclusão de alguma afirmação, de uma proposição, né? Então, é daí que vem a frase do René Descartes, do penso, logo existo. Penso, logo raciocínio. Se eu penso, eu tenho uma consciência. E se eu tenho essa consciência define a minha existência. Tudo bem? Então, a teoria da correspondência, né? Você procurar a verdadeira a proposição, né, que correspondam na realidade, a gente também pode ver muito isso presente até mesmo nos dias de hoje, quando a gente vai falar de fake news. Né? Porque, por exemplo, hoje nós temos uma guerra de informação, mas nem toda a informação que se passa pelas redes sociais, Facebook, principalmente o WhatsApp, é considerada uma proposição verdadeira. Então, quando a gente chega a essa conclusão de que nem toda proposição é verdadeira, então nós precisamos investigar. Né? Precisamos investigar, nós precisamos saber qual a proposição verdadeira e qual é a proposição que está chegando para a gente que corresponde de fato a algo, né, da realidade. Tudo bem? E nós temos também alguns pensadores que eles vão contemporâneos que alguns chamam, né, principalmente o filósofo Paul Ricoeur, né, de mestres da suspeita. O que seriam esses mestres da suspeita, gente? Esses mestres da suspeita são esses três filósofos, o Marx, o Nietzsche e o Freud, que na visão deles foram os primeiros pensadores a levantarem questões sobre ilusões da consciência. Por quê? Seguindo esse raciocínio, a nossa consciência ela pode nos enganar de alguma forma. Ou a consciência não necessariamente produz uma atitude ou uma decisão racional, mas influenciada por contexto e pela história, né? Ou seja, mais uma vez, está sendo desmentida aqui a ideia do império da razão, né? A razão ela é subjetiva na visão do Ricoeur, né? Então, ele vai dizer que esses três carinhas aqui foram os primeiros a analisar essa subjetividade da razão, né? Essa ideia da razão, de uma razão que, além de não conseguir responder a todas as perguntas, ela só analisa uma parte da realidade, não um todo. E ela acaba criando uma própria interpretação do que é o real, né? Do que é verdade, ou daquilo que me convém, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o pensamento marxista, o Marx ele vai fazer uma crítica da razão a partir da ideologia. Como assim? É a ideologia que influencia a consciência. A ideologia, principalmente a ideologia burguesa, ela vai mascarar os conflitos sociais e que todas as atitudes do homem, a consciência humana, ela é influenciada por essa ideologia. E a ideologia dominante e hegemônica é a ideologia burguesa. E essa ideologia que permite, então, o operário a sempre obedecer o seu patrão e consolidar e garantir a dominação de uma classe sobre a outra. Tudo bem? O Nietzsche
ele vai questionar a consciência de uma outra maneira. Ele vai se propor a uma investigação, né, de como é que surgiram os valores para descobrir por que os instintos humanos, os instintos vitais para a sobrevivência humana foram degenerados. Só que para o Nietzsche, a degeneração dos instintos é quando existe essa repressão dos mesmos, onde não há essa liberação de todas as pulsões que permitem o homem ser homem. Né? E quando eu falo homem, eu falo no sentido de ser humano. O Nietzsche ele vai investigar de onde é que surgiram, como é que eu posso dizer, de onde foi a origem dos valores e da moral que tiraram do homem todo esse seu ser primitivo, seu instinto primitivo, aquilo que é mais originário e pulsante dentro do homem. Tudo bem? E aí o Nietzsche ele vai investigar essa origem para entender como é que tudo isso aconteceu, como é que esse processo aconteceu. Então, para o Nietzsche, a consciência, né, a razão, ela é influenciada pela moral e pelos valores determinados historicamente, né? Só que a consciência, naturalmente, ela tem que refletir a pulsão natural do ser humano, os instintos primitivos e tal. Então, de uma certa forma, a consciência ela se origina graças aos instintos. Então, os instintos, de uma certa forma, controlam essa razão. E os valores sociais eles acabaram reprimindo e atrofiando essa consciência para que o homem ele não explore toda a sua capacidade de ser. E é a partir daí, né, que o Nietzsche ele quer chegar. Em que ponto eu posso liberar esses instintos para que o ser humano volte a ter a sua plenitude, resgate a sua plenitude de tudo aquilo que ele pode vir a ser. Ou seja, abrir todas as possibilidades de ser para o ser humano. Tudo bem? E o Freud, né, como fundador da psicanálise, ele vai lançar outra coisa, o inconsciente. Né? Ele vai dizer que a maior parte da psique humana é feita do inconsciente. E o inconsciente é incontrolável. Ele vai dizer que a consciência é uma pequena luz que nos ilumina, que ilumina o eu do homem no meio de uma escuridão de inconsciente. Então, o subconsciente ou inconsciente do homem constitui a maior parte do ser humano para o Freud. Né? E ele vai defender os significados ocultos dessa nossa conduta. Né? Ele vai procurar entender, né, tudo aquilo que está para além da consciência. A consciência humana, a racionalidade, a razão, ela é pequena diante de todo o inconsciente humano. Né? E esse inconsciente é aquilo que existe de mais primitivo dentro do homem. Tudo bem? Bom, gente, é isso. Nós terminamos o nosso capítulo 6, terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comunique-se pelas plataformas, né? E não tenham medo de mandar dúvidas, né? A dúvida pode se tornar dívida na hora da prova. Enfim. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos na nossa próxima aula.